Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Deus Jesus Cristo. Minha irmã, meu irmão, nós vivemos dias difíceis na obra do Senhor Jesus. Dias de escasso conhecimento, dias de palavras vazias, eivadas por desejos de agradar ao ouvinte, agradar ao homem e disfarçar a baixa capacidade em desenvolver o trabalho. Tem-se pregadores como aqueles discípulos que estavam no caminho para Emaús e tiveram um encontro com o ressurreto Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. E Jesus precisou guiá-los para discernirem o que dele falavam a lei e os profetas. Os judeus sempre estudaram as Escrituras, buscando encontrar nelas um Salvador que agradasse aos seus anseios, os seus desejos de um rei poderoso, que ao chegar convocasse um exército e destruísse os romanos. Por isso, não receberam e compreenderam a Jesus Cristo. E os pregadores, dos quais estamos hoje falando, que falamos a cristãos sobre a obra de Deus, estão perdidos, não estão encontrando Jesus Cristo na palavra. E em Lucas 24, versículo 25 a 27, que é a base para essa palavra revelada pelo Senhor, em Lucas 24, 25 e 27, diz assim: Então, disse, ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Porventura, não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando então Jesus por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Veja, Jesus encontrou aqueles 2 discípulos a caminho, eles ali tristes e conversando sobre o que tinha acontecido ali em Jerusalém, e Jesus chegou até eles. Eles não reconheceram a Jesus num primeiro momento, e então Jesus disse, ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Na atualidade, os nécios e tardos de coração abrem as Escrituras na lei e profetas e não conseguem sair da lei dos profetas. Eles não conseguem identificar Jesus Cristo na lei e nos profetas como esses discípulos que estavam a caminho. Eles pregam a lei e os profetas como se não existisse o novo pacto. Como se a raiz que está na lei e nos profetas não tivesse gerado uma videira, uma árvore a verdadeira videira verdadeira, a que nos dá os frutos. Então eles ficam perdidos na lei e nos profetas. Então eles deixam a noiva do Cordeiro faminta. A noiva do Cordeiro, que é a igreja, está faminta. É uma igreja que dorme. É uma igreja sem vida. Porque uma palavra, quando ela não nos traz a salvação em Jesus Cristo, é uma palavra morta. Há fome no mundo, como já revelado lá pelo profeta Amós. Em Amós 8:11, o profeta vai dizer pelo Espírito de Deus, a profecia, eis que vem os dias, diz o Senhor Deus,
em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vejam, dias em que enviarei fome sobre a terra, e nós sabemos que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento diário, mas nós não estamos recebendo esse alimento. Não fome de pão, diz a palavra, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E nós sabemos também que Jesus é a fonte das águas vivas, onde nós devemos matar nossa sede pela palavra. E não estamos tendo esse alimento. O diabo, através de falsos ensinamentos, da falta de conhecimento dos pregadores e principalmente da falta de unção, da comunhão com Jesus, nosso Deus, está tirando a graça de Jesus dos púlpitos. O fundamento de seu sacrifício dos púlpitos, levando a noiva de volta à lei e prendendo-a na lei, porque não conseguem identificar a Jesus na lei. Por isso não citam Jesus nas pregações. A palavra do Senhor, ela alerta para a autoridade necessária sobre a palavra pregada. Uma palavra que não tem Jesus é uma palavra sem autoridade. E a própria palavra alerta para a autoridade necessária sobre a palavra pregada. Como é escrito em Mateus 7, versículo 28 e 29. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, a multidão se maravilhava com as palavras. Eles viam também os sinais de Jesus, as curas de Jesus, as maravilhas de Jesus, mas eles se maravilhavam com a autoridade que saía da boca de Jesus. Essa mesma autoridade, Jesus, nosso Deus, a deu a seus discípulos, como escrito em Mateus 10, no versículo 1. Então, em Mateus 10, versículo 1, diz ali, e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidades. Então, é autoridade para levar a palavra, autoridade para desfazer as obras do diabo, autoridade para curar toda espécie de doença. Conhecendo essas palavras do Senhor nosso Deus, notamos que o frio que se observa em nossos púlpitos hoje em dia, a falta de autoridade necessária na palavra pregada, vem de um afastamento entre o pregador e o que concede essa autoridade, esse poder que é Jesus Cristo, Deus e Criador. A noiva, a igreja, vive dias frios, porque não ouve a voz do noivo. Como a igreja estará quente? Como a igreja não vai necessitar de um avivamento se ela não tem mais a voz do noivo? Não ouve aquela voz com autoridade, voz de quem a acolheu em seus braços e a protege do mundo. Voz de Jesus Cristo Todo-Poderoso, que após a ressurreição de seu corpo, voltou aos discípulos e disse, em Mateus 28, 18 a 20, Jesus vai dizer a seus discípulos assim, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito